Opa, tem gente chegando aí, hein? Vocês conseguiram almoçar? Jantar? Cara, eu comi algumas coisinhas bem rápido. Só besteira. Só besteira. Tô comendo agora, vou deixar a câmera desligada aqui. Ah, de boa, fica à vontade, cara. E aí, Opa! E aí, William? beleza? Tranquilo. Pô, tá legal essa decoração aí, igual a minha aqui. A minha cara. Eu tô de quarto da minha filha hoje. Tá igual a minha. Aqui na parede tem uma Ladybug, ó, tá vendo? Ah, boa. Tô adicionando o pessoal aqui. Eu acho que eu fiz alguma configuração E no tem que. Zoom. Eu tenho que aprovar um a um aqui. Agora que eu vi isso. Tô ligado. Parabéns, parabéns pra mim. É o admit lá, né? Você tem que clicar no admit. Isso, exatamente, exatamente. Bom, vamos esperar mais uns 5 minutinhos. Tem uma galera que talvez entre. Mas, bom, primeiro, sejam todas as pessoas aí bem-vindas, né, a esse primeiro evento aqui de liderança técnica. Esse primeiro meetup, na verdade, não no primeiro evento, porque outros eventos já rolaram em São Paulo, né? Então, seria presunçoso da nossa parte falar que seria o primeiro evento de liderança técnica, né? Mas, enfim, eu sou o Eduardo, o William pode se apresentar também, é um dos organizadores, esse é o nosso primeiro, então, enfim, quiser falar alguma coisa também, William, fica à vontade. Boa, eu sou o William Arantes. A gente vinha conversando aí há um tempo de que faltava um app para discutir isso. A gente acabava indo no encontros de CTO, rolava alguma coisa, mas acho que o nome do meetup de encontros de CTO meio que afugentava uma galera que estava querendo lidar com liderança técnica, mas estava meio, sei lá, achando que aquele encontro era mais para uma panelinha do CTO, né? Então Sim, a gente meio que pensou que podia ser uma boa a gente começar uma iniciativa de meetup para a gente começar a discutir essas coisas de um jeito bem informal mesmo. sim, exatamente, exatamente. Bom, é, a gente está pensando aqui nos formatos, né? Esse primeiro, a gente imaginava que ia ser presencial, então ia ser um pouco mais, ia ser um formato do Linkoff. Para quem não conhece o Linkoff, é um formato, né, de encontro, onde as pessoas escolhem a agenda, constroem a agenda no evento, no dia, então não tem uma grade de palestras ou temas para serem abordados, tudo é definido no dia. E aí a gente pode usar alguns formatos de conversa, né? Tem um formato de fishbowl, onde 3 ou 4 pessoas ficam conversando no mesmo instante, enquanto as outras pessoas assistem. Quem quiser participar ou quiser adicionar algum comentário, entra numa quinta cadeira, numa quarta cadeira ali, e alguma das pessoas que estão na roda saem e dão lugar para essa próxima, né? Só para explicar para todo mundo como funciona. Então a gente vai tentar fazer isso aqui, mas usando a ferramenta que a gente tem, né? Usando o Zoom. Então, antes de mais nada, eu já criei um boardzinho para a gente poder colocar as temáticas que talvez a gente gostaria de discutir aqui juntos. Vou colocar aqui no chat. Então é só vocês acessarem aí. O FanRetro é uma ferramenta também bem legal, para vocês quiserem fazer interações online com a galera de retrospectiva, votação em cards, né? É bem, bem bacana, assim. Fica a dica aí para quem quiser usar. Mas coloquei no chat. Depois vocês podem já adicionar temas. Depois que esses temas forem surgindo, eu já vou habilitar a votação. Então, se você vê algum tema que te interessou, você já pode votar ali naquele tema. E aí, depois dessa rodada de inserção desses temas, idealmente a gente vota neles e começa a discutir. Então, a gente
olhando o nosso tempo aqui, eu me programei aqui até umas 8h30 para a gente falar sobre os assuntos que a gente for levantar aqui. Então, dependendo do número de cards, a gente pode dividir pelo tempo para poder discutir. Se a conversa estiver interessante, a gente tem a opção de continuar, né? Então, a gente renova por mais X minutos aquela conversa. Então, formato que talvez funcione melhor. Vamos ver como que vai ser. E aí, para resolver a dinâmica da conversa, para não ter todo mundo, às vezes, falando, ou ficar aquela coisa do online, quem vai primeiro, assim, tem uma outra ferramenta também do Zoom que você pode levantar a mão. Se vocês olharem aí no chat, tem você pode fazer levantar não sei se tem um botãozinho com ícone ou se está escrito hands Tem um up, alguma coisa. reactions, né? Na barra Ah, inferior tem verdade. lá reactions. E aí você pode dar um clap ou thumbs up. Boa, boa. É verdade. No chat eu acho que não tem mais, não tem, né, esse levantar a mão, né? Eu tinha visto isso em algum lugar. Bom, enfim, mas acho que funciona isso. Uma boa ideia, Dani. Valeu, obrigado, cara. Acho que É em Participants. Se você clicar em Participants, tem um botão lá que é Raise Hand. Mas aí eu acho boa, que você tem que ficar de olho. boa, vi aqui. Eu tenho que olhar aqui para controlar a dinâmica, né, de quem quer falar, né? Vamos fazer o seguinte, então, para gente rodar essa dinâmica, a gente levanta as mãos, quem quer falar, e aí se a gente vê que tem mais de 3 pessoas querendo falar, essa quarta que levantar a mão, uma das outras 3 voluntariamente sai, dá um raise down, né? Tipo, raise não, né? Dá um down hand, down hands, e sai dessa roda das 4 virtuais, assim. Pode ser? Combinados? Deu para entender? Beleza. Bom, a gente está em 15 pessoas. Para a gente se conhecer um pouquinho melhor, para não ficar eu falando aqui, vamos fazer uma rodada de check-in aqui, né? De vocês se apresentarem, falar de quem vocês são, onde trabalham. E aí a gente usa esse primeiro momento para se conhecer mais antes da gente entrar nessas discussões. Pode ser? Então, eu vou chamando pelos nomes aqui. Na minha lista está ordenada aqui por nome. Então, o primeiro aqui é o André Luiz. Opa, galera, boa noite. Meu nome é André, sou dev há uns 5 anos, mais ou menos. Trabalho na ThoughtWorks Brasil e moro em São Paulo. Legal, boa. Daniel Jimenez. Eu sou Tech Manager no Nubank. Faz 1 ano e meio que eu tô lá e trabalho junto com o Edu. Boa. O próximo, Estevão Costa. Opa, boa noite aí, pessoal. Eu trabalho na TOTUS, sou Tech Lead aí, tem 1 ano e pouco mais ou menos do meu squad e moro em São Paulo também. Boa, bem-vindo. Fabrício. Opa, acho que o Fabrício saiu aqui. Então, o próximo é o Fernando. Opa, Boa noite a todos aí. tem 2. Tem 2 Fernandes, né? Quem pode ir? Beleza. Eu sou Fernando, trabalho na Compassual dentro do cliente DPSP, do grupo do Galeria São Paulo e Pacheco. Sou Scrum Master, então estou um pouquinho aqui invadindo a galera de tech aí, quero aprender um pouquinho mais sobre liderança aí. E é isso aí. Boa, legal. Próximo Fernando aí, quiser falar? Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Fernando também. Estou trabalhando aí com tecnologia desde 2003, mais ou menos, já estou um pouco velho. Sou gerente de engenharia na Cobre. Estou mais com gestão aí nos últimos 5 anos, mais ou menos. Legal, bacana. Tem o próximo aqui é Kashihara, é assim que pronuncia? Ou Kashihara, não sei. Opa, é isso mesmo, Kashihara. É meu Kashihara. sobrenome, né? Meu nome é Guilherme. Boa. Hoje eu atuo no mercado eletrônico. Estou como desenvolvedor, mas também estou pegando essa parte de liderança técnica. E moro em São Paulo também.
Legal, bacana. O próximo aqui é Lídio Pinheiro. Boa noite, galera. Tudo bem por aí? Eu sou developer, já tenho 20 anos aí na área. Hoje eu estou na Fast Shop como consultor lá dentro. E o tema de Tech Lead me interessa, né? Então eu estou aí para aprender um pouco mais com vocês aí. Boa, bacana. Matheus Gomes. Oba, trabalho na Bemob no Rio, empresa no ramo de telecomunicações, como desenvolvedor de software aí. E é isso, estou interessado no tema. Legal, muito bom. O próximo aqui é o Odair. Aí eu posso falar que não vai ter outro daí, com certeza. Mas eu sou gerente de arquitetura, trabalho na CIT, mas eu também venho da área de desenvolvimento aí, bastante tempo como dev. E achei o tema bem legal, cara. Quero conversar com todo mundo aí, saber a ideia do pessoal em geral aí sobre esse tema, bem legal. Boa, legal. Ramon. Beleza? Boa noite, galera. Sou o Ramon, eu sou dev já faz 6, 7 anos. Também trabalho junto com o Kashihara lá no mercado eletrônico. E aí eu tô começando a pegar também um pouco de liderança técnica de um time de projetos lá. Sou de São Paulo também. Legal, muito bom. Rômulo. Boa noite, pessoal. Sou o Rômulo. Eu também trabalho na TOTUS, estou na squad do Estevão. E sou de São Paulo e estou querendo aprender bastante sobre essa parte de liderança técnica e discutir as reais atribuições desse papel. Boa, legal, bacana, cara. E aqui, acho que entrou mais pessoas, entrou o Fabrício Viveiros. Quer se apresentar também, Fabrício? Acho que está se conectando ainda, né? Bom, tem mais uma pessoa que acabou de entrar, o Murilo. Murilo, tudo bem? A gente está se apresentando aqui, nome e de onde a gente trabalha, de onde a gente é. Se quiser também se apresentar. Sou Murilo, sou do Rio de Janeiro, trabalho na Bemob. Boa, legal, bacana. E aí, Fabrício, conseguiu aí o áudio? Eu acho que o dele está num loading ali, eu não sei se está com algum problema de conexão, né? Mas enfim, vamos continuar. Assim que o Fabrício voltar, a gente pede para ele se apresentar aí entre nós aqui, beleza? Bom, seguinte, então, só recapitulando, para quem entrou depois, eu coloquei um link aqui, não sei se está visível para todo mundo, não sei se o chat ele mantém para quem entra depois, mas eu coloquei novamente o link aí. Então, acho que 5 minutinhos para a gente colocar, ou até uns 3 minutinhos para a gente colocar temas dentro do FunRetro, e aí depois a gente libera para votação e vocês podem escolher ali alguns temas que vocês acham bacana para a gente discutir aqui hoje. Pode ser? Depois da votação eu explico novamente como que a gente faz o formato da discussão, para a gente ver como interagir aqui online de forma organizada, que dê possibilidade de todo mundo falar ou até mesmo não falar, às vezes só quem realmente ouvir e tá aqui participando mais para entender e pegar conhecimentos, assim, né? Mas fique à vontade, ninguém é obrigado a falar. O ideal é que todo mundo participe, mas se você não se sentir à vontade, fique tranquilo também. Então, eu acho que é isso. Vou colocar 3 minutinhos aqui, aí vocês já podem subir temas lá nesse link que eu mandei do FunRetro. Então é isso, valendo. Eu vou ver se eu coloco uma musiquinha aqui, né, de fundo. Eu sempre gosto de pôr uma musiquinha para não ficar um silêncio estranho, assim. Vai rolar um beatbox? Acho que não, cara. Acho que o beatbox, ele, nesse tempo de corona, não é muito saudável, né? Não muito recomendado, eu diria.
Boa, pessoal. Conseguiram aí? Vocês viram que já está disponível para vocês votarem, né? Então, eu vou dar mais 30 segundinhos aí para vocês poderem votar nos temas, pode ser? E aí eu já libero o count votes aí. Quantos quiser? Eu acho que eu coloquei 6, mas como a gente tem aqui, deixa eu ver, uns 15, né? Deixa eu ver, 7h20, 8h30, se a gente fazer 60 minutos de conversa, 70 minutos, daria para 10 minutos cada tema, então 7 votos, pode ser? Coloquei aqui 7 votos. Então, bom, já está liberado para vocês poderem votar aí. Beleza, pessoal? Tem tempo aí para vocês votarem? Preciso de mais tempo? Bom, beleza. Eu vou liberar aqui os votos e vou sortear aqui pelo pelos votes. Bom, então, o primeiro tema que surgiu aqui é qual é o real papel de um tech lead? Essa é uma boa discussão, né? Você não quer compartilhar a tela? Mostra claro. Sim, boa. Tem um layout em cima que ele agrupa em cards menorzinhos. Você já está nessa tela. Mais fácil. Acho que não faz para todo mundo, né? Está disponível, na verdade, né? Para vocês fazerem, mas não, eu não altero de vocês, né? Isso. Boa. Então, os principais temas que apareceram aqui foram... Vou ler todos, acho que faz mais sentido também, né? Os mais votados aqui. Qual o real papel de um tech lead? Esse teve 10 votos aqui. O segundo é tech lead gerenciando pessoas, faz sentido. Depois, montar plano de carreira para tech. É o terceiro aqui. Depois, o próximo é pressão de times de negócio que não entendem de tecnologia. E depois aqui, um próximo talvez seja polêmica, mas vai. Tech lead versus arquiteto versus DevOps dentro de um squad. Até onde vai um papel e termina o outro. E se só tem o tech lead na squad, ele ajuda em tudo? Beleza. O sexto aqui é sobre carreira. E o sétimo, contando aqueles itens que a gente falou, dos 7 mais votados, como atuar quando se é cobrado por performance individual dos desenvolvedores. Eu fico pensando se não dá para mediar esse montar plano de carreira para tech com carreira ali. Será que não é o mesmo assunto? E se for, isso vai para 15, né? Sim. Ou se esse também não tem mais a ver com a carreira de tech lead ou de gestor ou de gestão, assim, né? Ficou um pouco amplo, mas não sei, me parece fazer sentido esses dois. Bom, vamos fazer assim, a gente discute montar plano de carreira e a gente sente se vai ser a mesma temática, né? Pode ser? Acho que faz sentido. O Fernando falou que ele colocou ali pensando para desenvolvedores em tech, para a área geral, carreira. Tá. Então, pode ser que dá para mergear os dois aqui, né? Beleza. Bom, então vamos lá. Pra gente, eu pensei numa maneira da gente se organizar aqui, tentando replicar um pouco do formato do fishbowl. Então, idealmente, 3 pessoas discutem, ou 4, a gente pode colocar 3 porque a gente está no número reduzido. 3 pessoas discutem sobre um assunto, sobre esse primeiro tema, no caso.
E aí, quem quiser, fora dessas 3 pessoas, interagir, levanta a mãozinha lá no chat, no participantes, você tem uma lista lá no Zoom aí que você pode abrir e você tem um botãozinho para você levantar sua mão aí. E aí eu fico controlando aqui para saber quem quer falar e quem pode sair. Idealmente, quem está falando na roda, dá uma olhadinha também em participantes para ver se tem mais uma pessoa além das 3 e se não tiver mais à vontade de falar. E eu vou tentando facilitar isso. Se não funcionar muito bem, a gente muda na próxima rodada. Tudo bem? Beleza. Então, bom, quem quiser começar esse assunto, pode levantar a mão. Então, relembrando, qual o real papel de um tech lead, né? Alguém quer se habilitar para começar? A gente precisa de 3 pessoas. Ó, tem o Fernando Freitas, que levantou a mão. Quer começar falando, Fernando? Aí a gente vê se as pessoas vão engajando, elas vão entrando na discussão aqui. Pode ser? Pode ser, beleza. Bom, eu acho que esse tema é interessante, apesar de eu não ter... Eu acho que não foi eu que coloquei ele, mas qual que é o papel de um tech lead? Eu acho que é bem importante hoje em dia. Na empresa que eu trabalho hoje, são vários times técnicos e dentro de cada um deles a gente tem uma pessoa que é o tech lead, que é o cara que acaba atuando mais junto ao time de negócio, né? Então fala mais com o produto, que é o cara que também acaba falando mais com design. Então ele tem um papel não só de desenvolvimento, mas ele toma a frente nessas discussões que são assim, que são naturais do negócio, são naturais do time. E eu acho que ele é o cara principal ali também para discutir com o time na hora de quebrar as tarefas, de conseguir entender como que ele faz, discutir arquitetura. Eu vi que tem outro ponto mais pra frente que também fala de arquitetura, mas na minha visão, o tech lead é bem esse meio de campo. Ele não deixa de ser... não sei se todo mundo aqui já leu aquele livro da Camille Fournier lá sobre The Manager's Path, mas ela fala bastante do tech lead, né? Ele não deixa de ser um cara técnico, então é esperado dele que ele code, mas também é esperado dele que ele participe mais de decisões e que ele participe dessas discussões que a gente normalmente precisa do time. Então, na minha visão, é bem isso, assim, é um papel um pouco híbrido. Boa. O Daí também levantou a mão. Quer contribuir também com o tema, Odair? Sim, claro. Pô, legal isso que foi dito, né? Eu também vejo bem ocupar esse meio de campo aí, né? E aí eu fico pensando, né? O porquê que a gente precisa, né, de uma pessoa dedicada a ocupar esse meio de campo, né? Queria tentar chegar na causa raiz disso aí. No fundo, eu queria tentar responder assim, por que a gente precisa de um tech lead? Por que a gente precisa de ter esse papel? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando a gente tem um time, né, de desenvolvedores, a gente entende que todo mundo está interessado, né, em entender tecnicamente. A maioria também quer entender um pouco do negócio, entender um pouco da motivação, por que está rodando e tudo mais, né? Então, qualquer pessoa do time poderia, né, ser um tech lead, né? Então, ao mesmo tempo que qualquer pessoa poderia ser um tech lead, a gente poderia não ter esse papel também, né? Se todo mundo atuasse dessa maneira, né? Tipo, com esse interesse, a gente esse papel não precisaria existir. Eu fico pensando assim, cara, será que em algum momento esse desenvolvedor que geralmente é destaque, né? Que entra no meio das conversas, né? Se adianta em alguns pontos técnicos, faz uma POC por si só, sabe? Se esse modelo que ganhou destaque trouxe, vamos dizer assim, harmonia para o time, trouxe ganhos para o time, e aí o mercado, né? Teve um assunto aí também sobre o mercado resolveu dar um papel para essa pessoa que toma essa atitude, né? Vai lá e levanta a mão e resolve as coisas e tudo mais. Será? Não sei. Eu fico pensando assim, queria entender também de mais pessoas aí a causa raiz, né? Por que a gente existe esse papel, né?
Boa. O Dani foi a próxima pessoa que levantou a mão aí. Quer falar um pouco, Dani? Quero. A minha visão eu acho que talvez seja um pouco enviesada, que no Nubank a gente tem o papel de manager, né, ao invés de tech lead. Antigamente era tech lead, e aí ele mudou um pouco a cara e hoje é manager. Inclusive, você tem menos expectativas que a pessoa code e contribua tecnicamente, e muito mais um apoio people, produto e processo, né? Tipo, habilitar as pessoas, habilitar o processo e tal. Mas tentando responder, eu queria talvez adicionar a visão de habilidades, né? Uma pessoa que já tem algumas habilidades de facilitação, entende um pouco mais de processo, de agilidade, de como times funcionam e não só coisas técnicas. Vocês acham que isso faz sentido como o papel do tech lead ou um requisito para tech lead? Assim, na minha visão faz bastante sentido. O Odair estava querendo chegar aí na causa raiz, né? E assim, o que eu vejo é que se a gente não define esse papel, ele surge, uma pessoa acaba abraçando isso. Então, mesmo que não tenha um papel de tech lead, alguém acaba exercendo o papel de tech lead. Normalmente é o cara que está mais interessado mesmo em fazer essa ponte com negócios. Acho que apesar de ter gerentes e alguma coisa num outro nível, ele que está diretamente linkado no que a gente vai fazer, por que vai fazer, e ele pode ter essa conversa de dentro do time com o produto, explicando a visão do time ou quais são os trade-offs de uma solução, né? E normalmente é um cara que está um pouco mais linkado em processos também, né? Que nem o Daniel falou. Eu acho que precisa ter essa cabeça um pouco mais voltada para outras coisas, não só a tecnologia, ter essas skills de facilitação, de conseguir, assim, muitas vezes eu acho que acaba até confundindo com um pouco o papel de Scrum Master em algumas equipes que rodam um Scrum, né, que rodam ágil, porque ele acaba facilitando as deles, acaba facilitando os refinements, algo do tipo. Então, na minha visão, eu acho que é bem esse perfil que o Daniel estava falando. Mas assim, puxando um outro ponto, será que também não é uma questão de ter a responsabilidade explícita? Que o Daí falou que todo mundo poderia fazer esse papel, e eu concordo, né? Eu acho que em níveis diferentes, de acordo com a experiência, né, e o quanto ele já desenvolveu cada habilidade ou conhecimento sobre alguma área, mas sim, todo mundo poderia, e acho que é útil que seja um líder dentro do time, né? Mas aí tem uma pessoa que realmente é responsável por aquilo, accountable por aquilo, e que está afim de fazer aquilo, né? Está afim de assumir essa responsabilidade. Eu não sei se eu concordo que todo mundo poderia exercer o papel de tech lead. Eu esperaria que os melhores desenvolvedores assim, acabam tendo uma visão mais generalista e não só das tarefas em si, né? Mas conforme ele vai crescendo na carreira, ele para de ser só um solucionador de task, começa a realmente encontrar quais problemas têm que ser resolvidos. E aí esses caras, acho que eles evoluem para tech leads naturalmente, mas eu vi, assim, durante a minha carreira, eu vi várias pessoas que não tinham simplesmente a vontade disso acontecer. Eles querem simplesmente receber as tarefas e sem esse tato, ou até o desenvolvimento das soft skills necessárias, tipo, mais humanas, para tratar com as pessoas, eu acho que acaba sendo difícil. Até queria ouvir o Odair nisso, porque ele tinha levantado isso de todo mundo poder ser tech lead. Deixa eu só dar uma, para a gente manter a dinâmica. O Lídio e o André levantaram as mãos também para a gente dar a participação para eles. Aí a gente passa para o Odair na próxima, pode ser? Pode, claro. Posso começar? O André, né? Pode ser, André. Então, puxando também dessa bola que o Daniel falou sobre qualquer um pode ser tech lead, né? Existem empresas e existem ambientes que promovem essa rotatividade entre as pessoas mais sêniores assumir esse papel, que é um papel, né? Não é um cargo, às vezes, dentro de uma configuração de time. Né? E, às vezes, ter essa responsabilidade, ter essa rotatividade na responsabilidade para também, às vezes, o cara, como tech lead, às vezes não tem muito tempo para codar e tal, e às vezes as pessoas querem ter esse papel de codar e em configurações mais
mais abertos assim, e tem essa rotatividade. E um outro ponto também é que o papel Tech Lead também vai muito, pelo que eu acredito, no impacto de jornada de pessoas, né? Pessoas mais júniores, etc. E ele ser mais aquela pessoa ali que vai ajudar, vai mentorar, vai exercer o papel ali de desenvolver aquelas pessoas que estão junto com ele. Então, tem esse papel, eu acho bastante que tem esses dois viés, né, de ter o papel em tecnologia e produto, cara, essa interface ali com o time, junto às pessoas de produto, mas também, olhando para o time dele, ter o papel de impactar jornadas, né? O cara tem que também ter essa skill de conseguir impactar a jornada, mentorar e fazer as pessoas crescerem junto com ele e o time ficando cada vez mais maduro, mais sério. Boa. Lídio, quer acrescentar alguma coisa também? Quero sim. O Fernando comentou a respeito do papel do Tech Lead também de conversar com a galera de produto. O que eu vejo assim, por experiência de trabalho, hoje usa-se muito o formato do ágil, né? E dentro de uma squad a gente tem lá o Scrum Master, tem o Product Owner, e que tem os papéis deles definidos. Então, talvez o Product Owner tenha mais esse papel de conversar direto com a área de negócio e trazer para dentro da squad e expor isso com o Tech Lead, aí o Tech Lead pensar numa solução mais técnica mesmo do sistema. E aí eu puxo o gancho também na questão do Tech Lead versus arquiteto de software, né? Acho que o Tech Lead ele tem que ter um papel de arquiteto também. E eu acho que o papel do Tech Lead ele chega a ser um Tech Lead por ter conhecimento suficiente a nível de conseguir arquitetar um sistema, né? E eu acho que também um ponto, eu lembro quem comentou, é a respeito de como lidar com o resto do time, né? Acho que esse papel também de como lidar com as pessoas, acho também importante. Acho que são as duas características que eu acho que tem que ter. Assim, é uma visão, opinião minha, não sei se a galera concorda aí. Boa. Antes da gente continuar aqui, ó, o nosso tempo está acabando. Vocês querem renovar por mais alguns minutos essa conversa? Vamos fazer uma votação por reaction aí, só para eu ver. Sabe aquela, na barrinha aí do Zoom tem uma opção para vocês darem um reaction. Beleza, 3, 4. Querem... Bom, menos da metade quer continuar, então, o assunto. A gente querem passar para o próximo tema? Eu vou fazer o inverso agora. Querem passar para o próximo tema dessa discussão? Levantem, façam um reaction aí. Qual é mesmo o próximo, cara? Eu tô aqui no celular e... Ah, desculpa, eu não tô compartilhando aqui com vocês, né? Não, mas se comentar aí já... É esse aqui, Tech Lead gerenciando pessoas. Faz sentido? Que eu acho que está um pouco conectado com esse assunto que a gente está falando, até, né? Tá sim. Pode ser? A gente muda para esse assunto e aí a gente continua aqui na nossa interação. E aí, aproveitando, o William levantou a mão, né? E o Odair era o próximo que vai falar. Então, se quiser começar, Odair. Beleza, cara. Pô, é até perfeito esse gancho, porque era algo que eu ia comentar que o Fernando tinha perguntado. Já posso continuar falando até desse tema. Cara, essa questão de Tech Lead, ela vem de uma experiência minha e até uma confusão que eu tenho sobre dois papéis que eu vi nos times, que é Team Lead e Tech Lead. Então, assim, se você até procurar no mercado, tem sempre essas duas posições aí, e sempre estão falando sobre pessoas, né? Team Lead, Tech Lead, tem sempre pessoas aí no meio, né? Cara, e aí sempre na gestão, né, de gerenciar pessoas, né? Isso para mim, cara, esse ponto que você comentou, né, de Tech Lead como gerente, né? Para mim é um pouco complicado, assim, é até de certa forma um erro, assim, na minha visão, né? Eu não sei se é um caminho natural do desenvolvedor, né, seguir nessa linha de gestão e aconteceu comigo, inclusive, né? Eu mesmo não tentei ir para esse caminho, não gostei, e, assim, tenho uma experiência de dizer que eu não curti, assim, ser visto como gerente, né? Tech lead gerente, né?
Acho que é isso que está dizendo o card, né? Se você conseguir colocar, o Tech Lead gerenciando pessoas. Para mim, particularmente, não faz. Tá? Até comentar um ponto, assim, em uma outra empresa que eu trabalhei, eu era coordenador de desenvolvimento. E lá a gente tentou definir os papéis, né? O que fazia um engenheiro de testes e tudo mais, e a gente chegou no Tech Lead. Eu lembro bem, cara, algumas coisas que a gente gostaria que o Tech Lead fizesse, por exemplo, promover palestras, né? Promover conhecimento para as outras pessoas, né? E isso não faz sentido, né? Essa questão de estar gerenciando pessoas, e sim, na verdade, fazendo aumentar a régua do time, sabe? Na questão técnica. Então, eu acho que gerenciando pessoas, para mim, não faz sentido, respondendo a pergunta do Card. Né? Vou passar para mais alguém aqui. O William é o próximo, e depois o Fernando também levantou a mão aí. William, quer colocar seus pontos? Boa, quero sim. Eu concordo com o Odair, foi até bom ter trocado aí o assunto, porque era meio que nesse assunto que eu ia entrar um pouco, assim. Eu acho que a partir do momento que a gente entende e começa a ver carreiras em Y, assim, pelo menos em empresas que acabam adotando esse estilo, eu acho que faz sentido splitar esse papel aí, pelo menos do jeito que, como a discussão estava sendo levada anteriormente, eu estava vendo um papel ali que eram 2 papéis, na verdade, que é exatamente esse tech lead, e tem algumas empresas que estão usando o conceito de people lead, que é meio esse papel aí de team lead que o Odair comentou. Assim. Eu acho que são coisas muito bem... São 2 áreas de conhecimento bem distintas e que faz sentido ser tocado por 2 papéis. Você até pode ter alguns unicórnios aí que vão conseguir lidar com os dois papéis em sua plenitude, assim. Mas eu acho que a maioria vai acabar optando na sua carreira, vai acabar optando por um dos 2 caminhos. Ou um caminho mais técnico, e aí sim, a ideia é ser um tech lead, um arquiteto, uma pessoa que vai cada vez mais entrando no assunto técnico e sendo uma referência técnica ali. E eu acho que no outro caminho a gente tem pessoas que começam a se interessar mais pela questão de liderança humana, assim, tipo, entender o que motiva as pessoas, como elas estão no time, se elas estão performando no seu melhor, como encontrar melhores saídas para conflitos. Eu acho que isso são 2 papéis, assim, concordo inteiramente assim com o que o Odair falou. Acho que é isso. Boa. Fernando, quer trazer seus pontos também? Queria trazer os pontos que eu vivo hoje no meu dia a dia. Eu acho que faz sentido no que vocês comentaram de ter o tech lead, o team lead. Eu julgo que o tech lead não tem que ser responsável pelo gerenciamento do time. Eu acho que isso é papel do team lead, do SM, enfim, do agile coach. E o tech lead tem que se preocupar com a parte técnica, se aquele produto que a gente está entregando, se está com a melhor parte técnica possível. E assim, olhando para uma parte de gerenciamento, que eu acho que eu sinto no meu dia a dia que ele tem que ajudar, quando entra um júnior, um trainee dentro do time, o tech lead que vai ser o cara que vai orientar ele na área técnica ali, né? Então, o que ele vai estudar, se ele está fazendo um code review dele, dar feedback para ele, como que ele está indo tecnicamente. Então, aí ele tem que entrar um pouquinho na área de gerenciamento ali de pessoas, mas não olhando para comportamentos, mas sim para a parte técnica. Então, pelo menos essa é a minha realidade, né? Pode ser que às vezes eu esteja fora da caixinha ou vivendo uma outra realidade aí. Boa, tem o Daí tá com uma levantada ainda aí. Você quer colocar alguns pontos, Daí, também? Posso colocar, cara. Assim, ó, eu posso complementar o que eu comentei. Acho que, assim, eu percebi que o pessoal também não acha que não faz sentido, né?
tech lead gerenciando pessoas. Posso até contar um caso meu, quando eu comecei a gerenciar pessoas, meus problemas eram, assim, os primeiros problemas eram assim, um dev chegava e perguntava, cara, por que que eu ganho menos que o outro meu amigo, né? Cara, assim, isso para mim é um problema realmente de team lead, né? Um problema, assim, de people, igual o William falou, né? Tem a ver com tech lead, sabe? Quando o lado técnico deixa um pouco de lado e você começa a ir para pessoas, os problemas são outros e às vezes bem mais complicados de resolver. E problemas do tipo assim, meu antigo gestor fez uma promessa de aumento e não rolou, sabe? Também meio que discussões dentro do time, assim, que não é voltado pro técnico, né? Então, assim, para mim, cara, assim, as habilidades técnicas, assim, elas contribuem para você discutir. Acho que até falando um pouco do assunto aí de arquiteto, cara, como tech lead, eu acho que não tem que ser o tech lead responsável pela arquitetura, né? Cara, se a gente está falando de ter um time que contribui, multidisciplinar, todo mundo dá sua opinião lá, seu pitaco e tudo mais, não faz sentido para mim ter um cara que decide, né? Talvez esse cara ele tenha que ir para o caminho de colocar as pessoas no barco, mostrar os problemas, né? Fazer essas dinâmicas com o pessoal. Aí eu concordo mais um tech lead que é um pouco voltado para pessoas, né? Mas assim, ainda assim não foge da área técnica, né? Tipo, são pessoas, só que não sou eu sozinho como tech lead que vou resolver um problema. Eu tenho que ter a habilidade de colocar as outras pessoas no barco, né? Aí eu enxergo um pouco melhor, assim, essa relação de tech lead e pessoas, mas não fazendo gestão, gerenciamento, igual a gente colocou aí. O Fernando levantou a mão também quer participar também, Fernando? Então, só, assim, como exercício mesmo, eu acho que a gente poderia pensar nisso como uma forma de escalar mesmo o gerenciamento das pessoas no time. Eu não tenho certeza que, assim, eu imagino as dores do tech lead na hora que ele está gerenciando pessoas diretamente nesse sentido de carreira, como o Odair comentou, né? Mas principalmente se ele não tiver um treinamento ou algo do tipo. Mas eu, assim, dentro daquela questão de carreira em Y ou até carreira em W, que se fala muito, a gente poderia pensar que o tech lead ele está caminhando mais no sentido, eu não sei, tipo, eu estou só querendo questionar, mas se ele está caminhando mais no sentido de gestão do que de especialista, ou se ele é um tech lead, ele está querendo realmente ir mais para o lado de especialista, não sei. Boa. A gente encerrou a sessão. Vou fazer de novo aquela rodada para a gente votar se a gente continua o tema ou não. Então, vocês podem usar reactions aí do Zoom. Pode ser um joinha, aí se vocês quiserem continuar com o tema, só para mim ter uma ideia assim de quantas pessoas. Ou a gente vai para qual tema, só de curiosidade. Boa. Ou a gente passa para o tema de montar plano de carreira para tech. Legal. Vou deixar vocês decidirem, então. Continuamos nesse tema? Levantem as mãozinhas aí no joinha. Beleza, tem 4, mas eu acho que ainda a gente tem mais pessoas interessadas nos próximos temas, então. Então, eu vou continuar para o próximo tema, pode ser? Beleza? Bom, então o próximo aqui é montar plano de carreira para tech. E aí, bom, fique à vontade para levantar as mãos. O Odair já está com a mão levantada aí, se quiser introduzir, Odair. Posso sim. Cara, isso aí acho que vem um pouco dessa questão da carreira aí que a gente está falando, né? Carreira em Y, carreira em W. Como que a gente monta um plano de carreira, né, para tech lead, né? Eu já tentei fazer, falei para vocês na experiência em outra empresa, a gente tenta definir os papéis e também tenta definir os steps, né? Tipo, cara, como a gente diferencia desde um júnior para um sênior,
para um, sei lá, um tech lead, até chegar, né, no gerente e tudo mais, né? Cara, assim, eu acho que a gente não conseguiu montar um plano de carreira, mas a gente teve algumas ideias. Todas elas passavam por, como eu comentei aqui, você participar de Tech Talks, né? Promover conhecimento para o pessoal. Então, eu imagino que isso deveria estar em qualquer plano de carreira de Tech Lead, né? E, a gente comentou sobre essa questão de estar à frente dos problemas. Eu não estou lembrando como a gente colocou, mas é mais ou menos assim, a atitude a atitude era mais importante do que o conhecimento, né? Então, assim, no fundo, a gente deu uma direcionada no plano de carreira dos tech leads, nesse sentido da atitude de estar na frente do problema, de pegar uma missão e ir com ela até o fim, mesmo que seja técnica, né? E assim, muito passa por, poxa, eu não conheço um tema da missão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não conheço o Revit MQ. Então, putz, vamos atrás de fazer um curso e tal. E essa pessoa que tinha essa missão, ela ia até o final. Então, a gente traduzia isso meio como, assim, na carreira da pessoa, quanto mais ela contribuía nesse sentido, né, de pegar uma missão, de ir até o fim, mais, vamos dizer, pontos ela tinha para crescer a carreira dela, né? Não era essa questão de júnior, sênior, pleno, júnior, pleno e sênior. Né? Então, era mais ou menos assim. Eu também queria ouvir de todo mundo aí, porque foi uma missão que não deu, a gente não conseguiu definir bem assim como que era. Boa. Fernando está com a mão levantada. Quer acrescentar pontos, Fernando? Cara, eu tô trabalhando num plano de carreira, comecei recentemente, assim, tentar montar um para tech, aí por isso que eu tinha levantado esse ponto da carreira. Eu tinha achado um site bem legal com os benchmarks de algumas empresas, até coloquei ele no chat agora aqui. Assim, mas o que eu fico mais me perguntando é se é possível criar alguma coisa que seja efetiva ou se é uma coisa que eu vou ter que revisitar o tempo todo, pensando muito em tecnologias que a pessoa precisa aprender para ela estar passando de um nível para o outro. Eu vejo que tem muita assim, é muito difícil a gente definir o que é um pleno, o que é um sênior, o que é um júnior, né? Porque tem a parte da experiência que a gente quer que essa pessoa tenha, e tem a parte de conhecimento, que aí as pessoas conseguem correr com conhecimento e chegarem mais rápido num ponto de conhecimento. Mas eu fico imaginando que às vezes um plano de carreira pode parecer muito uma gamificação da carreira, assim. Que assim, se a gente cumprir essas fasezinhas, a gente vai estar no próximo ponto. Eu não sei se isso é realmente verdade. Então eu fico bem confuso quanto a como construir um plano de carreira, sabe? Boa. Alguém quer acrescentar aí mais? Só temos o Odair com a mão levantada aí. Se alguém quiser, o Odair queria acrescentar ou é porque foi da outra vez? Fique à vontade também. Não, é que não abaixou a mão, não abaixa automático aqui no celular. Mas eu posso complementar, se ninguém for falar. Eu acho que, manda ver. complementando, eu queria só assim, ó, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, o 10X Engineer, né? 10X Engineer, né? Sei que já ouviram, né? Então, assim, ó, é uma forma de pedir desculpa por esse comportamento que é meio estereotipado do desenvolvedor, que, cara, o cara sabe tudo, assim, sabe, meu, desde o byte que rola, sei lá, até como foi feito um framework, né? Cara, onde eu estou trabalhando hoje, existe um step de carreira para uma galera assim, que é quase zero people, mas que o cara é considerado um tech lead, né? Ou seja, cara, você pergunta para ele como é que foi feito um framework, o cara sabe. Mas o cara já, sei lá, reclama de
qualquer coisa, assim, né? Então, é bem difícil trabalhar em time e tudo mais, mas é no viés de tecnologia, né? O cara manja muito de tecnologia, então, zero people, né? Então, vem esse elemento aí para confundir um pouco mais, sendo que, cara, se o tech lead é visto como referência, né? Como que ele lida com isso, né? Como é que ele monta o plano de carreira dele, né? O que ele tem que estudar para ser referência? Deixa de lado o people, só estuda a parte técnica, ou começa a misturar as duas coisas e deixa de ser referência, entre aspas, em alguns assuntos, né? Porque não dá conta de tudo. Isso que eu acho que é um papel meio injusto até, né? Eu acho, assim, por isso que é difícil da gente definir aqui. Boa. A gente tem 2 minutos ainda para. Eu posso acrescentar também, eu vou sair do papel de facilitador aqui, mas a gente também, ano passado, na última empresa que eu estava, eu também passei por esse momento, 1 ano e meio atrás, de construir uma ladder, né, para engenheiros no geral, assim, né? E realmente é muito difícil, porque a gente sempre cai no viés de falar mais de ferramentas do que de conceitos, né? Então, às vezes você fala que tem lá um tópico na carreira que é sobre testes, né? A gente quer que você tenha maestria em testes. Então, como que uma pessoa desenvolvedora júnior versus uma sênior, qual que é a diferença entre esse caminho sobre o tópico de testes, né? Então, e era muito fácil a gente falar, não, tem que manjar de Selenium, ou conhece pouco Selenium, conhece muito Selenium. Aí a gente caía na ferramenta. Então, eu acho que a mesma coisa se aplica para a gestão, né? Como que a gente divide, primeiro esclarece, né, essa questão do papel que é mais people ou mais técnico, né? Porque é o que o Odair falou, é muito difícil você focar em duas coisas que têm temas super abrangentes, né? Então a temática de liderança de pessoas é super grande, assim, né? Então, ao mesmo tempo que liderança técnica também exige que você se atualize, né, com as coisas que estão acontecendo, desenvolva a sua parte técnica mesmo ali, né, no sentido de tecnologia, né, desenvolvimento e assim como alguém que é de people precisa ter técnicas também para saber lidar com conflitos, saber gerir pessoas, saber ter conversas difíceis, né? Então, eu acho que para estabelecer uma carreira em cima desses papéis, a gente precisa sempre se basear em conceitos para não ficar muito nessa de achar que algumas ferramentas as pessoas precisam saber, né? Que as ferramentas passam, né? Mudam conforme o tempo, né? Mas conceitos não, né? Ou eles mudam muito com uma frequência menor, assim, né? Não tão rápido quanto as ferramentas, né? Que a gente já sabe que evolui muito rápido. E até aproveitando, teve alguns links que a galera comentou, estão no chat aqui. Depois eu vou apanhar essas notas e vou compartilhar lá no Meetup para vocês todos lá e manda um e-mail com esse resumo, tá bom? O Dani levantou a mão ali também. Eu levantei a mão, mas eu vi que acabou o tempo. Não sei se acho melhor fazer a votação aí. Tá bom, beleza. E aí na próxima você já começa a rodar se você quiser também. Já. Bom, o próximo aqui seria pressão de times de negócio que não entendem de tecnologia, mas se vocês quiserem continuar esse tema, mesma coisa. Faça uma reaction aí para continuar esse tema que a gente está falando de carreira para tecnologia, para engenheiros, engenheiras. Ou se a gente muda para a pressão do time de negócios que não entendem de tecnologia. Teve uma reaction, então a gente segue para esse próximo tema. 2, mas ainda são poucas pessoas. Vamos para esse próximo tópico. Dani, você já está com a mão levantada, quiser introduzir, manda ver. Pô, eu queria entender um pouco melhor quais são se a galera pode trazer exemplos, assim, de momentos que teve uma pressão absurda e que era muito difícil de negociar, né, ou de explicar. Alguém quer contribuir para esse ponto? Eu posso. Cara, inclusive,
eu que coloquei esse card aí, para mim, quando um tech lead se torna tech lead, ou seja, pisou no degrau, né, do tech lead, opa, agora eu sou tech lead. Para mim, esse é o primeiro movimento que acontece, cara. É pressão de time de negócio que não entende de tecnologia, não entende assim que às vezes algumas coisas são complicadas, algumas coisas precisam estar perfeito, senão o negócio vai quebrar, não para em pé em produção. E aí a pressão do tipo assim de microgestão, né, em alguns casos, né, assim, tipo de o cara do negócio quer saber quem está fazendo, sei lá, o teste de algo X, sabe? E aí, tipo, em reunião de negócio, eu mesmo já participei assim, reunião de negócio, né, falando sobre indicadores de negócio, e aí a pessoa solta, mas o Lucas que está fazendo o teste do não sei o quê, sabe? Assim, tipo, coloca assim, nomeia, né, as tarefas para as pessoas numa conversa sobre negócio, né? Então, eu coloquei assim para entender como que a galera entende se isso, assim, não tem como fugir, né? Tech Lead sempre vai estar passando por isso, e se sim, como que desvia disso, ou como que lida melhor, né, com esse tema, ou se não deveria entrar nesse tema aí de pressão de negócio, né? Não é comigo, isso aí às vezes é com outra pessoa do time, e aí tá sempre desviando, né? Isso contradiz um pouco o que eu falei, que Tech Lead sempre tá à frente, né? Tomando atitude e tudo mais, e aí as primeiras coisas que acontecem é nesse sentido aí, pelo que eu Mas eu acho que assim, uma coisa é você assumir a responsabilidade, outra coisa é você resolver aquilo, né? Você pode assumir a responsabilidade e tentar achar uma solução pedindo ajuda para outras pessoas, ou criando um plano, ou criando um projeto, né? Ou pedindo, sei lá, uma consultoria, ajuda de outra área. Então, uma coisa é fugir do problema, outra é resolver e a outra é assumir a responsabilidade por dar algum direcionamento para aquilo, né? Eu posso dar minha opinião, mas eu acho que assim, pode ter várias coisas relacionadas. Primeiro, cultura da empresa, quais são os princípios, quais são os valores que a empresa valoriza, né? Se ela valoriza autonomia, criatividade, se ela valoriza que mais pessoas pensando e tomando decisões, sei lá, é mais interessante do que especialistas tomando decisões de priorização e tal. Mas eu vejo assim que o que poderia ser feito é convencer as pessoas de negócio das preocupações que os engenheiros têm, certo? Preocupação com dívida técnica, com qualidade de software, com saúde, né, com burnout, essas coisas. E para mim isso parece uma carga muito pesada para um cara que já é cobrado de ser a referência técnica e ainda fazer um boarding de todo mundo, treinamento de toda a galera e tal. Então, eu diria que essa demanda teria que ser compartilhada, ou provavelmente o tech lead ficaria muito sobrecarregado, ou teria que deixar de fazer coisas que são cobradas dele. Além de que talvez exija um set de habilidades aí que são diferentes, né? Então, negociação, apresentação, até educação de uma forma muito habilidosa para mostrar esses pontos e tal. Boa. O William levantou a mão também. Quer compartilhar, William? Sim, eu acho que eu entendo sim o ponto do Odair aí. Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas eu queria colocar meus pontos aqui. Eu acho que eu entendo, tendo trabalhado em vários times menores, eu acho que isso acaba sendo uma disfunção. Acho que eu concordo bastante com o que o Daniel falou ali. Sim, geralmente é um problema de cultura e geralmente é uma disfunção ali de falta de confiança da área de negócios com a área técnica, e parece que falta alguém para ser culpado, assim, ou para traduzir para a área de negócio o que deve ser feito tecnicamente, porque eles não conseguem compreender e não têm confiança sobre o que o time está fazendo.
já vivi esse cenário algumas vezes, assim, é extremamente difícil. Eu acho que o ponto que eu costumo fazer é geralmente ser bem transparente, e tentar, eu acho que com o tempo eu fui aprendendo um pouco a falar a língua de negócio, né? Falar sobre negócio, principalmente, mais do que sobre tecnologia. E eu acho que é isso que talvez as pessoas às vezes sentem falta, né? É aquela questão de que para um time que é um time de negócio que tem pouca familiaridade com tecnologia, às vezes eles acham que estão sendo enganados com termos muito técnicos e acho que tem isso também do nosso do linguajar muito técnico da galera que se foca bastante no técnico e que ou não quer ou não tem condições de assumir um pouco do negócio, isso acaba gerando essa disfunção. Sei lá, acho que é um pouco disso, assim, eu já vivi isso algumas vezes. Boa. O Lídio levantou a mão também. Depois o Fernando. Mas para compartilhar também, eu estou vivendo isso na pele hoje, né? O que o Daniel comentou, a questão cultural da empresa é muito importante, né? Se lá no meu caso, o diretor de TI, ele não tem essa visão de que você tem que ter um código legal, um sistema, vamos dizer, de fácil manutenção, enfim. A área de negócio não quer saber, ela quer que você entrega o que ela te pediu e não interessa se o sistema é bom, não é, se o código está bom ou não. Então é bem complicado isso aí. Só para compartilhar aí isso aí. Boa. Fernando? Depois o Ramon também ali levantou. Eu acho que o Daniel matou bem a questão quando ele falou da cultura da empresa. Até recentemente eu estava lendo um livro que chama Accelerate. E ele fala muito sobre as empresas que dão mais resultado, elas têm uma cultura diferente. Então ele até chama de cultura patológica, cultura burocrática e uma cultura que eles chamam de generativa. E ele dando umas ferramentas assim de pesquisa que a gente pode rodar dentro da empresa para saber qual tipo de cultura que a gente está criando dentro de tecnologia, assim. Eu achei bastante interessante, mas eu acredito que tem sempre uma força, né? Negócios é uma força oposta a uma força, não necessariamente, mas às vezes é uma força oposta de tecnologia. Tipo, tem uma pressão para construir features e algumas coisas, e às vezes a gente tem alguma área dentro de tecnologia que tem uma força, não, a gente precisa criar ferramental, a gente precisa melhorar a nossa base, a gente precisa refatorar isso, então cuidar do legado, algo do tipo. Então, eu acho que tem muita negociação que precisa acontecer para passar para a área de negócio também, olha, exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai levar tanto tempo, etc. Mas como acho que o William comentou, quando tem essa quebra de confiança, assim, e eles estão fazendo pressão justamente por não confiar nos prazos e no que você está falando, aí eu acho que a gente começa a ter um problema cultural muito forte e não sei se ele é solúvel, assim, não só da área de tecnologia, precisa resolver na empresa. Boa. O Ramon tinha levantado a mão também. A gente, desculpa, eu não mostrei o timer aqui, mas a gente acabou encerrando o tempo. E o William também, acho que o Dani também estava, mas... Só fazer um pedido rápido pro Fernando. Cara, depois manda a referência do livro ali no chat. Fiquei interessado. Boa, boa. Bom, o próximo tema que a gente tem aqui, eu vou colocar aqui, ó, talvez seja polêmica, mas vai. Tech Lead versus arquiteto versus DevOps dentro de uma squad, até onde vai um papel e termina o outro. E se só tem o Tech Lead na squad, ele ajuda em tudo? Ou a gente continua falando sobre pressão de negócio, de times de negócio que não entende tecnologia. Mas, então, de novo, se a gente quiser continuar falando sobre pressão de time de negócio, reaction aí no Zoom. Só para eu ver aqui. Três. Beleza. Então, vamos continuar no próximo aqui. Vamos partir para o próximo, na verdade, né? Não continuar.
Vou colocar o timer aqui. Bom, quem quiser introduzir esse assunto, fique à vontade. Ficou claro essa questão aqui para todo mundo ou vocês acham que precisa esclarecer mais o tema aqui? O Daí levantou a mão ali. Levantei. Vamos lá. Cara, para mim tá claro e para mim tem só uma confusão aí no meio, que é essa questão do DevOps, né? Eu acho que a gente, sei lá, é muito difícil vencer esse papel, porque para mim não é um papel, né? É muito mais ligado à cultura, muito mais ligado à forma de trabalho e tudo mais. Mas não adianta, né, cara? Tipo, o mercado chama DevOps o cara que automatiza pipeline, enfim. Enfim, não, eu entendi que esse DevOps que está aí é esse cara que está dentro do squad que faz esse trabalho. Vamos lá. Para mim, cara, esses três papéis eles têm uma zona bem grande de conflito, que é dar soluções, né? Cara, o Tech Lead, obviamente, vai pensar numa solução quando ele estiver conversando com o negócio. O arquiteto, mesma coisa, cara, vai pensar em outros elementos, mas também vai pensar numa solução. DevOps também tem um pouco de carga de solução aí, né? Cara, é muito difícil definir o começo de um papel e onde começa o outro, né? Então, assim, pensando pelo menos o meu conceito, né, de agilidade, nenhum desses três deveria dar soluções sozinhas, né? Como eu comentei aqui, eu acredito muito na solução colaborativa, né? Todo mundo precisa dar o seu pitaco, dar a sua experiência aí, que é uma frase que eu ouço muito, que é: ninguém é mais inteligente do que a sala, né? Do que o time, né? Do que o todo. Então, assim, para mim assim, se eu fosse ter que dividir, né? Como está escrito aí, ó, até onde vai o papel, um papel e termina o outro, e se só tem um tech lead na squad, ele ajuda em tudo. Então, para mim é uma coisa meio de combinar, né? Mas se eu tivesse dentro desse time e precisasse combinar, eu ia combinar da seguinte maneira, cara: assuntos que são meio negócio, meio técnico, do time para fora do time, cara, a responsa do tech lead, já que a gente está falando aqui que é o cara que toma a frente aí dos problemas. A arquitetura, cara, tem a missão de estabilidade, manter vamos dizer assim, o sistema em pé, né? Enfim, toda essa parte de tecnologia em pé. DevOps, cara, para mim a missão seria pensar na jornada dev to production, né? Então, assim, cara, depois que o dev comitou, como que isso chega em produção com menor pessoas colocando a mão possível, né? Cara, desde teste automatizado numa pipeline. Então, esse cara deveria dar soluções nesse sentido. Então, para mim, assim, é por missão, né? Que começa um papel e termina o outro, mas é tudo combinado, assim, não é nada. Eu tô falando do meu conceito da minha cabeça, assim, né? Também queria ouvir as outras pessoas. Dani, pode falar. Levantou a mão aqui. Bom, vou devagar um pouquinho aqui, mas pensando assim, alguém levantou isso, Tech Lead versus arquiteto versus DevOps, até onde vai papel e termina o outro, né? Acho que parece que o questionamento é meio que para o mercado inteiro e não específico de um cenário, né? De um acontecimento. Se for do mercado todo, acho que é muito difícil definir, porque todo lugar é diferente. Eu nunca trabalhei num lugar que tivesse os três papéis ao mesmo tempo, né? Mas pensando num caso específico, como eu resolveria isso, né? Porque parece que tem um conflito aí que tá acontecendo. Uma sugestão que talvez ajude seria, tipo, tentar fazer uma retrô, um papo aberto, entender qual é o problema, né, de ter os três papéis, ou definir o que são os três papéis e por que é um problema ter os três, né? Tem alguma bola dividida? Tem um lance de reconhecimento que está errado, então não poderia ter só um papel porque
os 3 seria um demérito não ter um dos papéis? E também outras coisas, tipo, qual o problema de todo mundo aprender um pouco de infraestrutura e automatizar? Quais são as vantagens de ter os 3 papéis definidos ao invés de ser mais colaborativo? Outra coisa é assim, talvez falar menos de papel e falar, tipo, quais são as atividades que a gente precisa que o time faça, né? E aí onde a gente encaixa cada coisa. Não sei. Boa. O William levantou a mão também. Cara, eu gostei bastante aí das reflexões do Daniel. Realmente me incomodou desde cara assim, o DevOps ali, porque tendo atuado como DevOps já, embora isso tenha sido um cargo, mas dentro do que eu tinha proposto, eu não vejo o DevOps como um papel, né? O DevOps é mais um aspecto de cultura, assim, e ele deveria estar permeado. Até faz sentido em alguns cenários você ter uma pessoa que acaba entrando num time para fazer com que as pessoas engajem nesse assunto e gerar fermentar essa cultura dentro do time, mas no final não deveria ser um papel, isso deveria ser um aspecto de cultura. Eu concordo também bastante com o que o Odair falou, assim, né? Numa cultura ágil, a arquitetura é emergente, né? A arquitetura deve emergir dos times. Os times autônomos emergem boas arquiteturas e isso deveria. Até entendo que em um ou outro cenário a gente precise de um papel de um arquiteto, mas o ideal seria que o time fosse empoderado para começar a ter decisão e participação nesses skills, assim. E ir ganhando skills, né, na verdade. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que talvez o ponto aí seja mais uma reflexão sobre a cultura da empresa e os conflitos que estão emergindo dentro, e talvez um papo aberto e transparente seja o melhor para que esses problemas sejam resolvidos, assim. Sei lá, meus 2 centos, né? O Daí, manda ver. Levantou a mão aí. Beleza. Eu acho que assim, ó, esse cenário acontece, me parece realmente bem conectado com a cultura e também com como a empresa vamos dizer assim, como as áreas foram criadas, né? Parece que assim, ter esses 3 papéis no time, me parece que assim, são 3 áreas diferentes que precisam estar no mesmo squad, vamos dizer assim, né? Meio que forçadamente, só que estão em áreas, basicamente, tem áreas com responsabilidades diferentes, né? Eu acho que a grande receita para dar conflito, né, não funciona para mim, não funciona. E no mais, assim, cara, assim, tanto as missões, assim, mesmo combinadas, né, mesmo um papo combinado, assim, do tipo, cara, eu como tech lead tenho essa missão, eu como arquiteto tenho essa, eu como, vamos dizer assim, DevOps, né, tenho essa, é inevitável ter conflitos aí na hora do dia a dia, né, na hora de colocar mesmo, né. Tem toda aquela história, né, na hora do problema mesmo é que você enxerga essas coisas, né. Então, deu um problema, por exemplo, na arquitetura, cara, é só o arquiteto que é responsável, né? E o time, né? E o DevOps, né? E o Tech Lead, né? Então, cara, assim, receita para não funcionar, né? Na minha opinião. Boa, boa. Bons pontos. Ótimas discussões rolando, hein? O próximo tema nosso aqui, a gente encerrou o tempo para falar sobre esse. Seria carreira, mas a gente meio que entendeu que era bem parecido com o que a gente já falou, né? Lá do tópico anterior. Então, eu vou pular esse para a gente pegar esse próximo aqui, que é como atuar quando se é cobrado por performance individual dos desenvolvedores. Enfim, fiquei à vontade para levantar a mão aí para começar. Dani, pode começar, você levantou a mão aí. Eu queria entender um pouco melhor o que é performance individual de cada um.
Quem Como colocou, se vocês quiser... veem isso sendo medido nas empresas? Que tipo de cobrança que vem, assim, direto? Foi eu que coloquei esse card, eu posso comentar. Quando eu coloquei assim, se a gente fala no Tech Lead com viés de gestão, sempre vem essa questão de performance individual, né? Então, quando o Tech Lead é cobrado por performance individual de desenvolvedores, né? Como deveria ser essa atuação, né? Do Tech Lead? É a performance dele como outros desenvolvedores? Ou é a Na performance dos verdade, desenvolvedores do time? do time. Ah, tá. E como que ele deveria atuar? Se a gente está falando meio gestor, assim, vamos dizer assim, né? Existe sempre esse assunto de performance individual que sempre está na mão de alguém esse tema, né? E aí, como tech lead, me parece que muitas vezes aparece na mão do tech lead o tema performance do time, individual do time, né? E aí eu coloquei meio para debater, assim, como deveria ser a atuação de um tech lead se ele é cobrado por esse tema, né? Cara, eu vou dar os meus 2 cents, que nem o William falou. Primeiro que eu acho que isso é mais pro gerente, ou pelo menos deveria ser dividido entre o gerente e o tech lead, né? O cara mais técnico avaliar evolução técnica e o gerente, tipo, impacto, influência, habilidades, feedback, processo, etc. Mas independente do papel avaliando, parece que tem uma demanda por saber a performance, né? E como as pessoas estão indo. E, cara, performance é muito difícil de você falar, certo? De você definir. Então eu começaria por isso. Tipo, levanta a bola e igual a gente estava falando de carreira, de definição de degraus de carreira ou como que é a carreira técnica, definir o que é uma performance boa. Mas eu não iria para falácia de produtividade, assim, que acho que não. Você pode até falar de produtividade de time, talvez, mas individual é muito tiro no pé. Boa. O Fernando levantou a mão também. Acho que o meu ponto é ser bem parecido com o do Daniel, assim. É sempre difícil falar de performance individual e o que a gente está usando para medir essa performance? Estamos chamando de pontos por sprint, a carga que o cara entrega, o quê? Porque é bem complicado. É lógico que quando você está num time, muitas vezes você consegue perceber quem não está performando, né? Ou quem está tá entregando um trabalho que está tendo muito retrabalho, sei lá. Todos os PRs que a pessoa está abrindo não são bons, tem 300 comentários, não consegue agir. E aí a gente tem que sempre procurar saber o que a gente pode fazer. Se é alguma coisa, um treinamento que eu posso fornecer, que eu posso ajudar e ele vai melhorar, ou de repente sei lá, é um momento que a pessoa está passando que ela não está entregando, ou de repente ela largou mão da empresa mesmo. Mas assim, definir o que é essa performance individual é difícil. Aí acho que no caso que você está falando exatamente de um tech lead que está gerenciando pessoas, né? Como a gente estava falando antes, porque senão não faz o menor sentido a gente cobrar o tech lead pela performance de outro contribuidor individual do time. É nesse sentido mesmo que eu comentei. Boa. Querem acrescentar mais coisas? Tem o Daír e o Dani estão com as mãos levantadas, mas acho que vocês estavam falando agora, né? Ou, não sei, mas se quiserem continuar também. Se eu puder só completar então, mas assim, se isso está acontecendo na empresa, e eu acho que como o pessoal falou anteriormente, da gente sempre analisar a questão cultural, mas se é um problema para ser resolvido, cara, se de fato a pessoa que é responsável por essas pessoas vê que existe um problema, independente dela ser tech lead ou ser gerente, etc., ela tem que agir de alguma forma. Então, tentar analisar qual é a causa raiz aí desse problema, tentar conversar com essa pessoa que não está performando e ver se consegue atuar de alguma forma para ela melhorar, tanto fornecendo as ferramentas quanto, sei lá, chamando a atenção se de repente, cara, você precisa levar isso aqui mais a sério. Então, assim, acho que é chegar nesse ponto, né? Agora, se é uma coisa, tipo, beleza, como é que a gente aumenta a velocidade de todo o time não está entregando, o time não está indo bem, aí muitas vezes é mexendo com a motivação do time ou o processo. Acho que não tem muito como fugir disso.
Então, aproveitando, até assim, ó, uma pergunta antes dessa questão, duas, na verdade, né? Uma o tech lead deveria se sentir responsável pela performance dos desenvolvedores? Performance técnica, vamos dizer assim, né? Performance técnica é assim, cara, é conhecimento técnico, sei lá, alguma coisa nova que a gente precisa, todo mundo precisa aprender, só que ninguém tomou a frente, assim, ou, né, enfim. A primeira pergunta é essa, queria também ouvir se o tech lead deveria se sentir responsável pela performance, né? E a segunda o tech lead tem ou deveria ter skills para motivação do time? Na minha cabeça, ele tem que se sentir responsável, sim. Não só ele tem que se sentir, o cara que não está performando tem que se sentir, o CEO da empresa tem que se sentir responsável, sabe? Todo mundo tem que se sentir responsável. Tipo um ownership, alguém não está produzindo da melhor forma, alguém está tendo alguma dificuldade, pode ser um problema pessoal, pode ser que o cara tem que tirar 3 dias de férias, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, para ir ficar com a família dele. A gente não consegue saber de antemão. Mas eu acho que ele tem que se sentir responsável pela resolução do problema. Aí é independente dele ser tech lead ou dele ser um outro membro do time, sabe? Eu acho que é mais nessa questão de ownership. Eu concordo, e eu acho que na parte de motivação, acho que todo mundo devia estar preocupado com isso. E se essa pessoa não tem essa habilidade, ela podia ir atrás de ajuda de pessoas que têm essa habilidade. Ou então ir atrás de desenvolver isso, certo? Ela não precisa ser a pessoa que resolve. Tipo, que realmente vai lá e faz o discurso. Boa. O Lídio levantou a mão também. Então, eu estou aqui confabulando com meus pensamentos aqui, tudo que a gente tem falando aí. E assim, eu acabo pensando que de repente o tech lead tem que ter o lado people também um pouco da história aí, né? Não só tecnicamente, tem que ter o people para lidar com todas essas situações aí, né? Estou pensando nisso aqui. Só um comentário aí do que o Dair acha aí. Posso falar? Uhum. Cara, eu acho que sim, deveria começar a olhar mais para esse lado, né? E aí é um pouco da gente falou no começo, né? Ou seja, vai ter que abrir mão de outros assuntos, né? Porque quando você... Cara, motivação, eu acho que é um negócio tão importante, né? Por exemplo, eu fiz alguns cursos nesse sentido de liderança. Uma coisa que eu aprendi é assim, você não motiva alguém se você não estiver motivado, né? Então, assim, você não motiva... É aquela história, você não dá R$10 para alguém se você não tem ele no bolso. Então, para motivar, o tech lead precisa acreditar, né? Então, como é que ele faz para motivar o time assim em momentos que ele também não acredita, sabe? E é uma responsabilidade, acho que grande, porque ao mesmo tempo que você precisa motivar, você pode derrubar o time, né? Você pode desmotivar geral, assim, né? Então, por isso que acho que acaba a responsabilidade ficando grande. E tem que saber fazer isso, né? Não, tem pessoas que têm dom e tem pessoas que precisam, tipo, evoluir nesse sentido. Eu, por exemplo, precisei, né, ir atrás de alguns cursos e tal, não tinha o dom, assim, de motivar as pessoas, né, assim, aleatoriamente, mas é um tema que a gente falou aqui no começo, né, alguma coisa tem que abrir mão para conseguir dar conta de tudo. Muito bom, muito bom. Dani, você quer colocar seu ponto? Porque eu acho que a gente vai encerrar aqui. Você tinha levantado a mão? Ou não? Eu só ia Não, falar que... desculpa, perdão. Eu só ia falar que, por exemplo, se você não acredita no que a empresa está fazendo, ou naquele projeto, ou naquela feature específica que você está desenvolvendo, talvez a melhor coisa que você possa fazer não é um discurso motivador, mas é ir lá e conversar e discutir ou negociar com o PM, ou o PO, ou a pessoa de negócios que trouxe essa ideia ou essa demanda, né? E até trazer essa pessoa para uma roda de discussão com o time, para as pessoas questionarem e ver se isso muda a situação. Legal, boa saída. Boa. Muito bom, gente. A gente chegou em 8h29. Eu tinha colocado como
target final, assim, 8h30, e ficaram algumas coisas aqui, alguns temas, mas eu acho que deu pra gente conversar sobre bastante coisa, né, em pouco tempo. Foi bem legal, assim, foi muito bom ver vários pontos de vista diferentes sobre coisas do dia a dia, né, de quem lida com gestão de tecnologia e, enfim, ou está interessado no assunto. Eu vou depois levantar um typeform para vocês poderem dar feedback sobre essa sessão, do que vocês acharam, o que podia ser melhor, o que não foi tão legal. Seria muito importante se vocês participassem também, até para a gente estudar esse formato, que bem provável que no próximo mês a gente faça mais um. E aí a ideia é que a gente melhore isso, imaginando também no cenário que a gente ainda vai estar no isolamento social. Então, esse formato online é algo que a gente tem que trabalhar melhor, talvez, e aí eu queria muito ouvir a sugestão e opinião de vocês. Acho que só reforçando, eu vou pegar também, tomar notas do chat aqui e compartilhar com vocês, depois lá via Meetup. Então, eu e o Will vamos compilar isso juntos, mandar para todo mundo. Uma outra coisa que eu esqueci de avisar todo mundo, e foi super falha minha, eu peço desculpas, eu estava gravando essa nossa conversa. Aí eu queria muito, de forma bem aberta e honesta, se vocês gostariam que eu compartilhasse isso em algum lugar, seja YouTube ou não sei, se vocês se sentem à vontade ou não. E aí eu queria que vocês fizessem o mesmo esquema aí de joinha, reaction, para saber se todo mundo está à vontade desse conteúdo ser compartilhado. E se pelo menos uma pessoa não tiver, tudo bem, a gente não compartilha, porque eu não informei antes. Então, precisa ser um negócio que seja consenso de todo mundo aqui. O Lídio fez um joinha lógico ali. Boa, boa. Ramon, Rômulo, vocês podem refazer de novo, que é o reaction, se vocês fizeram ou não, mas o reaction ele vai subindo, assim, né? Esse reaction aí, eu não sei onde que é, cara, aqui no Zoom. É numa barrinha ali embaixo, cara. Tem ali perto do share screen. Lá direito. Parece o share, chat, depois tem o record, não tem esse reaction para mim aqui. Acho que você tem que fazer update do Zoom. Isso entrou na última versão. Então beleza. Depois eu atualizo aqui. Uhum. Mas por mim ok, é isso aí, sem problema. Boa, muito bom. Legal. Bom, bacana. Obrigado pela presença de vocês aqui. E é isso, gente. Muito bom ter vocês nesse primeiro encontro nosso do Meetup. Espero revê-los aí nos próximos e para a gente discutir mais e mais sobre esses assuntos aí. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Valeu, falou. Tchau. Boa noite.